você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim. Claro que a gente não pode deixar de falar sobre o mercado do boi gordo para entender como que estão a formação de preços, como são os preços ofertados aí pela indústria e como que os pecuaristas aí estão remanejando aí a oferta de gado. Para isso a gente convidou o Edson Pereira, que já está aqui com a gente por Skype. Ele é analista de pecuária da IHS Marketing, já está aqui com a gente. Edson, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês, Notícias Agrícolas. Edson, a gente viu aí nas últimas semanas um aumento da oferta de animais aí indo para as indústrias devido ao tempo seco, né? E isso acabou um pouco pressionando os preços da arroba. Como que é o cenário agora para as próximas semanas? Muito bem. Obviamente que o mercado está passando ainda por um processo de acomodação dos preços, né? Você já conseguiu enxergar aí que talvez esse movimento de baixa já começa a dar sinais de enfraquecimento. Essa trajetória de pressão negativa sobre as cotações começa a perder um pouco de força, porque já existem em algumas regiões do país relatos que a oferta já não se mostra suficiente. Digamos assim, a passagem, né, de maior disponibilidade de gado parece que ela já passou. E o que acontece agora é uma inversão. Então, o mercado ainda está se acomodando em termos de preço, a indústria conseguiu mais ou menos adequar o ritmo do seu abate à oferta que surgiu, tenta ainda fazer algumas operações a preços mais baixos, porque justamente contra ela existe aí a pressão do mercado doméstico, que não trabalha com um cenário muito consistente em termos de consumo, então ela procura, né, adequar um pouco mais esse cenário. Só que como a oferta já dá sinais de que ela não é suficiente para gerar mais pressão baixista, né, o mercado já começa a encontrar digamos assim, um piso de resistência para essa pressão de baixa no mercado. Certo. E a Edson, a gente pode dizer que as programações de abate estão em que níveis e quais os preços que a gente tem atualmente aí, com base no levantamento de vocês? Vamos lá. São Paulo, em termos de escalas, vamos lá, em média hoje você tem aí algumas indústrias mais assim, que conseguiram comportar direitinho, com a escala de abate prontas entre 8 a 10 dias úteis, aí, a 10 dias corridos mais ou menos, eles têm a programação deles prontas, né? Os mais apertados aí encontram com 4 a 5 dias, né? Mas mesmo assim, a preocupação desse aqui, você conseguiu fazer essa alocação nas escalas de abate, só que você não consegue evoluir mais elas, porque a oferta, como a gente retratou anteriormente, começa a dar sinais de enfraquecimento. Você já não consegue originar volumes maiores para manter esse nível de abate que você conseguiu nas últimas semanas, né? Alguma região ou outra que a indústria conseguiu adequar e consolidar e compor a sua escala até o final do mês, mas algumas já estão falando, olha, Edson, a gente fez a realocação, está fazendo uma espécie de reestruturação das programações, segurando aqui a acolá, porque realmente originar daqui para frente está um pouco mais complicado em algumas regiões do país, entendeu? Então, necessariamente, o preço já começa a, digamos assim, não romper mais essa pressão de baixa, ele começa a resistir um pouco. Em São Paulo, por exemplo, que é uma das principais referências do país, você ainda ocorre algumas operações a 310, 315, mas já houve alguns negócios com lotes mais volumosos, né, de gado terminado em coxo, ali meio que um semi-confinamento, destinado, por exemplo, boi China, né, o famoso boi China aí, que já voltam a ser operacionados a 320. Mas assim, são muito pontuais, porque depende do tamanho do lote, depende da qualidade, do rendimento, são fatores que pesam nessa hora, mas o grande vetor é o quê? O volume é bom, então a indústria acaba fazendo um cálculo e adequando essa disponibilidade. Mas assim, foi um lote trabalhado de forma diferenciada, foi um lote volumoso, garantiu uma escala de abate para aquela unidade mais confortável, tem uma proximidade. Então, olha quantos fatores pesam. Mas a referência hoje no mercado paulista varia de 305, que foi o menor valor que a gente chegou a capturar no mercado, até 310, 315, dependendo do prazo, prêmios e tudo mais, entendeu? Mas mesmo assim, é nítido que você já enxerga uma certa resistência, né? Por exemplo, no Mato Grosso, outra importante praça aí de referência para o mercado pecuário, nitidamente a referência é R$300.
R$ 300, por menos que isso você não consegue fazer novos negócios. Há muita resistência. 300, 305, algumas regiões até 308, 307, mas assim, é R$ 300 a base de referência. MS semelhante, o menor valor que a gente conseguiu coletar aí, 295, mais próximo dos 300, já houve alguns burbúrios já no mercado, ou seja, você volta novamente a trabalhar na órbita dos R$ 300 em muitas regiões aí do mercado. Então, a gente pode ver aí para as próximas semanas, talvez, uma queda de braço entre pecuaristas e frigoríficos? Perfeito, essa é a análise. Por quê? Você já não tem uma disposição maior de oferta no mercado, o volume de vacas descartadas aí, porque não pegou, né? Não chegou no período ali de monta, ela não conseguiu pegar a prenhez, né? Então isso daí acaba prejudicando um pouquinho aí na formação do preço, mas como o pessoal já descartou, aquela oferta que viria já passou, então é aquilo que você bem mesmo retratou. A possibilidade de ter uma queda de braço muito intensa nas próximas semanas no mercado físico do boi gordo. E a Edson, os pecuaristas aqui, os produtores estão ligados aqui no nosso site e já mandaram perguntas. Olha, o Adriano Scarim, ele é lá de José Bonifácio, no município de São Paulo, e ele pergunta, apesar de ter uma queda, os preços da arroba são elevados frente ao ano passado, ainda seguem elevados frente ao mesmo período do ano passado, mas é importante saber como que ficam com relação aos custos dos insumos. Para engorda, compensa esse reajuste? Olha, é um momento muito delicado por dois fatores. O que está pesando contra o pecuarista é a reposição, obviamente, que recentemente no levantamento que a gente fez aqui já começa a sofrer impactos, né? Então a reposição já dá sinais de enfraquecimento no preço, então isso é um ponto positivo. O problema agora seria a nutrição animal, que virou aí um peso gigantesco na conta do pecuarista nos custos, né? A perspectiva de que a produção de milho de segunda safra no Brasil vai ser menor do que aquela projetada inicialmente continua acendendo a luz amarela de atenção, né? E o preço continua muito elevado. E o que isso tem estimulado muito pecuaristas de médio e pequeno porte, né? Na hora do planejamento. Então, ainda não possibilita uma margem tão favorável, né, de negócios. Então, vai depender muito se essa curva de queda dos preços da nutrição começar a ganhar um pouco mais de intensidade. O que se ouve é o seguinte, por causa dessa perspectiva de que o preço do milho, né, no mercado interno está muito elevado, e isso pode gerar um washout, cancelamentos de embarques de milho do mercado brasileiro para o mercado externo. Então você pode começar a haver um deslocamento dessa oferta, isso pode arrefecer um pouco o preço do milho. Segundo, grandes corporações, grandes indústrias do setor que são verticalizadas estão recorrendo a trazer milho de países vizinhos, do mercado internacional, que necessariamente está a um preço relativamente mais barato. Terceiro, o comportamento cambial também pode fazer com que a paridade do milho recue e isso gere pressão nos preços internos. Então, o mercado está esperando muito que esse preço do milho volte, né, a ficar mais acomodado, caia um pouco mais, para justamente justificar aí essa operação. Mas, para o momento, o que você enxerga é que realmente o cenário não é um dos mais favoráveis. Alguns pecuaristas estão recorrendo a parcerias com boitéis, a parcerias com indústrias que possuem boitéis, a parcerias assim, ou até a venda mesmo desses lotes que seriam terminados para grandes pecuaristas, para aqueles que têm estrutura de lavoura pecuária, né? Estão recorrendo a esse tipo de auxílio, porque infelizmente arcar com essas despesas está muito complicado. Por mais que o preço esteja remunerador, a margem operacional ela está ali, ó, na risca. A margem está muito desgastada, está muito apertada, principalmente porque a reposição não está barata, que é um grande peso na hora de fazer o custo operacional, e outro fator que é extremamente importante, a ração animal, farelo de soja, DDG, milho, né, farelo de algodão, continuam em patamares muito elevados, e isso, por mais que o custo com ração seja 25%, 30% do custo total, ele não deixa de pesar bastante na margem aí do confinador. Então, ainda é preocupante e ainda é muito apertada essa margem. A necessidade de haver, né, existe a necessidade de haver uma queda mais forte nesses atuais patamares de preço de milho, farelo,
para que, de repente, o pecuarista consiga, principalmente o invernista, né, consiga, de repente, trabalhar com a margem um pouco mais agradável, digamos assim, mais palatável, né, como posso dizer. Mas, assim, ainda é muito complicado. Fazendo as contas hoje, ainda não é tão favorável, não. É muito apertado e, quiçá, até negativo em alguns casos. E a Edson, você pontuou que os preços da reposição começaram a ceder. Isso foi um movimento aí, foi influência dos preços da roupa que começaram a cair? Como que a gente pode chegar nesse cenário? Boa pergunta. Pode ser relacionado, sim, à fragilidade da relação de troca, né? O preço da roupa começa a cair, você tem uma paridade de poder de compra menor. Isso aí acaba afetando na hora do pecuarista pensar em repor. Outro fator que pesa muito também é que, querendo ou não, o tempo seco ajudou também. Em algumas regiões, esse período seco que já dura mais de 30 dias, em algumas regiões falam até em 40, 50 dias sem registro de chuva, reduziu bastante a oferta de pasto, né? Então isso acaba também tendenciando a melhorar um pouco a disponibilidade de animais para venda, né? E o outro fator que também pesa, além da questão do preço da arroba e além da questão da oferta gerada pela condição de pastagem, o período de vacinação também contra a febre aftosa também ajuda bastante a aumentar um pouco a oferta, porque é uma despesa adicional que o criador não quer arcar, então ele acaba liquidando aqueles lotes, ele seleciona o lote, e como você destacou anteriormente, a questão também de vendas de vaca de descarte. A gente ficou sabendo ali no Tocantins, por exemplo, que teve uma oferta de acho que 10 a 12 lotes de fêmeas vazias, né, que o pessoal fala que é sem aprenhez, né, em que o ofertante não conseguiu colocar a um preço relativamente que ele gostaria. Teve que ceder em alguns negócios para tentar até dar vazão à venda dessa oferta. Teve muita dificuldade, ele reportou para nós com relação à venda. Então, isso é sinais de que a reposição começa, né, a ter preços um pouco mais frágeis. Então, isso pode, de repente, justificar aí um planejamento agora para os próximos meses do pecuarista que pensa em repor esses lotes. Exato. Então, o pecuarista tem que ficar atento aos preços da reposição, tem que acompanhar as notícias do mercado do milho e também tem que olhar para a bolsa, aí para o mercado futuro, porque eu não tenho contrato agosto aqui, eu tenho contrato julho que está 320. Mais ou menos uma média aí de R$10 se a gente comparar com a máxima de hoje. Como que fica essa conta, né? Ele tem que se preparar para ver como que fica essa conta aí. Exato, perfeito. Como você bem destacou, você criando esse cenário, olhando para o milho e olhando para a reposição, de repente você consegue enxergar uma possibilidade, porque justamente a referência de negócio é o outubro, que é o contato que está próximo aí dos 320, 330, chegou até 330, se me falha a memória. E o que acontece? Esse sim é um posicionamento que justifica um planejamento junto a alguns boitéis, que faz com que você possa pensar nesse processo. Mas por que eu chamo boitel? Para essa conta, para fechar? Porque você necessariamente vai repassar esse gasto que você teria com a engorda. Lógico, você vai pagar uma taxa, tem o cálculo que você faz. Mas a parceria, nesse momento, é uma forma até de você garantir uma margem interessante, porque necessariamente esses boitéis já fizeram algumas fixações antecipadas junto com o agricultor. E até possuem estruturas de captação que podem ter um poder de barganha melhor do que você sozinho, você pecuarista sozinho. Então, essas parcerias agora passam a ser importantíssimas, porque ciente dessa possível retração no alojamento de confinamento de gado em 2021, muitas indústrias recorreram a esse tipo de operação, a essas parcerias, porque é a única forma de você minimizar uma escassez de oferta que pode vir a ocorrer pela fraca aderência que muitos pecuaristas de médio, pequeno porte, que não têm essa estrutura, disponibilidade, essa integração lavoura-pecuária, não vão fazer esse ano. Porque realmente o preço do milho está muito caro ainda, o preço do farelo está muito caro, a reposição continua num nível relativamente elevado, né, em relação ao ano passado. Então, os custos operacionais continuam elevados, por mais que o preço da arroba esteja atrativo, né? Tem um preço relativamente atrativo, muito bom, que pode garantir alguma margem operacional. Só que você não pode se dar o luxo de errar nesse cálculo. Essa que é a grande questão. Então, se você conseguiu fazer antecipação lá atrás de negócios e fixar valores e operacionais, parabéns, você cravou. Agora, se você está pensando em fazer isso agora, vai exigir de você uma inferência mais, uma acurácia melhor na hora de fazer essa conta, porque a margem continua muito apertada
e não está tão atrativa, mesmo com o preço da arroba a 330 para entrega lá em outubro, né? Então cabe sim ter sentar na mesa e ver o que você tem de forma para você driblar os elevados custos operacionais em 2021, que talvez só voltem de repente a ficar menos elevados com a nova safra, né? Que é a nossa aposta. Com o preço do milho ao patamar que está, com o preço da soja ao patamar que está, a agricultura pode dar uma resposta muito boa em termos de oferta. Só que para 2021, esse cenário de queda mais assim acentuada nas cotações está difícil de enxergar. E a Edson, olha, chegou mais uma pergunta, ele é do Rogério Souto, ele é da Paranaíba, da região de Paranaíba, e ele tá preocupado com o mercado aí de vaca. Ele falou, bom dia, o mercado de vaca para o mercado interno, como que fica para os próximos meses? Acho que ele tá preocupado aí com os preços e reter, né? Acho que ele vai reter vai segurar um pouco, vai né? segurar um pouco. Olha, quando você fala em vaca, o que hoje o melhor negócio para quem tem fêmea é fazer a fêmea não fazer a venda da fêmea vazia, por incrível que pareça. É tentar fazer aí uma cobertura e oferecer ela, porque é um setor, é um perfil de comercialização de negócio que tem uma aderência muito boa, né? Agora, quando você fala em preço de vaca para você fazer o corte e abate, a novilha continua sendo a principal demandada pela característica dela, principalmente para o mercado chinês, que demandam muito essas novilhas mais novas, essas vacas menos velhas, menos eradas, né? Como o pessoal fala. Mas assim, o preço da fêmea como do macho tendem ainda a encontrar um cenário de suporte. Eu acredito sim que esse momento de transição que a gente está passando, se você conseguir resistir ele até ali, de repente, as próximas semanas, até junho, julho, se conseguir resistir e ofertar essa fêmea, talvez você consiga pegar um preço um pouco melhor aí com a virada de período, né, de mês, porque as perspectivas ainda são favoráveis para o consumo, né, em termos de recuperação econômica, dinâmica das exportações, os fatores apontam para um cenário muito positivo para a carne, né, para o escoamento, mas assim, e principalmente porque a oferta de animal continua muito complicada, né? A vaca hoje em dia em São Paulo você consegue negociar a R$300, em uma região ou outra você consegue aí pagar 290, querendo ou não é um preço ainda bem interessante, né? Então não é uma estratégia tão assim ruim, mas aquela coisa, né? O pecuarista tem que estar ciente do custo dele, bater o ponto de comercialização que você quer, liquida, porque o mercado ele é muito dinâmico, você tem muitos fatores. A gente, por exemplo, não é a análise que a gente está colocando hoje, mas um ponto que a gente pode retratar é o momento que a gente está vivendo. Por exemplo, o caso aí do embargo que a Arábia Saudita impôs para o Brasil para carne de frango. Assustou não só o setor, mas todo o mercado, porque não tem nenhum fator sanitário. E, de repente, ela decidiu. Então, é muito complicado esse momento. Existe essa possibilidade de acontecer com a carne de boi? Eu acredito que não, porque o mundo está precisando da proteína e os ofertantes estão trabalhando assim com a corda no pescoço, com oferta muito restrita na Austrália, nos Estados Unidos, e o próprio Brasil enfrenta esse momento de ciclo pecuário, né, em que a oferta de animais terminados sendo oferecida no mercado ele é muito pequena. E é fato, o abate bovino em 2021 vai ser menor que 2020. Né? A gente talvez só recupere o abate novamente de animais em 2022, mas ainda com algumas ressalvas, né? Mas assim, o mercado ainda é favorável à precificação a valores firmes, né? Eu não vejo aí um cenário de queda mais acentuado que a gente observou até o momento. Então, eu não sei, eu acredito que possa ser uma estratégia bem interessante, mas assim, vamos com calma. Como consultor, a gente sempre fala, ó, vamos com calma. Exato. Mas aí você pontuou essa questão do consumo. Eu ia te perguntar, vamos falar um pouquinho sobre o mercado interno, depois a gente avança para o mercado externo. Como que estão os preços aí da carne pro atacado? Como que está esse consumo? A gente tem visto aí os preços da arroba recuando, né? Os frigoríficos. Como que isso ficou para a carne? Eles conseguiram repassar? Como que ficou os preços? Vamos lá. O consumo doméstico, por efeito da sazonalidade típica de segunda quinzena, costuma dar uma arrefecida, dar uma diminuída. Consequentemente, o preço da carne, principalmente aqui no mercado atacadista de São Paulo, registrou modestos ajustes negativos nessa semana.
obviamente, em função dessa questão de sazonalidade. A demanda fica um pouco menor, para a indústria continuar dando vazão, ela acabou cedendo um pouquinho, né, a cotação, para ela manter um nível adequado de escoamento dessa oferta, né, dessa produção, entendeu? Então o mercado acabou se adequando. Então houve uma queda de preço, obviamente, no preço da carne. Isso ainda em função da inconsistência do consumo doméstico. A indústria tem trabalhado com a produção bem regulada à demanda, porque ainda sente os efeitos da crise econômica gerada pela pandemia, desemprego, inflação, baixa renda do produtor e tudo mais. Só que a indústria enxerga que no curto prazo, assim, nos próximos meses, com a flexibilização da economia, né, com a flexibilização das questões de distanciamento social, o auxílio, né, emergencial que o governo está colocando para as empresas, né, e gradualmente a abertura do comércio e restaurantes e tudo mais, isso dá um sinal de retomada. Então, essa conjuntura de curtíssimo prazo é que pode, de repente, responder positivamente para essa inconsistência que a gente está vivenciando hoje no consumo da proteína, entendeu? Então, no momento, o preço está fragilizado, porque efeito sazonal, o setor não está conseguindo dar vazão, ainda está engatilhando essa retomada, né? E tudo mais. A gente está ainda em processo de recuperação, mas assim, o consumo ainda está, digamos assim, abaixo das expectativas do setor. Então ele está trabalhando com preço mais acomodado, o preço da carne recuou, né? Mas assim, ele está tentando adequar a produção ao consumo, que ainda mostra inconsistência. A perspectiva que é positiva, a esperança, né? A expectativa é boa, mas por enquanto ela ainda é inconsistente, né? Infelizmente. Edson, de quanto foi esse recuo na carne no atacado e quanto estão os preços hoje? Só para a gente saber aqui certinho. Vamos lá, o traseiro, né, o que é os cortes de traseiros, está hoje 20,50 mais ou menos, então caiu, está um pouco estagnado. O que caiu mesmo foi o corte de dianteiro, né, que está custando hoje 17,50 mais ou menos, caiu acho que 50 centavos nessa semana. Né? A ponta de agulha também está 17,50. A vaca casada, que é aquela carcaça mais completa, né? Tá R$18 o quilo, mas estava 18,50, chegou a 19, mas recuou tudo isso aí. Caiu em média 5 a 6% aí, 7% o preço nessa semana, né? Um pouco mais fraco. O equivalente de carcaça do boi, em compensação dessas quedas, também recuou bastante, né? Que é com base aí nas precificações dos principais cortes. Então, a indústria sente esse efeito. E a queda é justamente para você não perder consistência do escoamento, entendeu? É uma adequação para isso nesse sentido. Certo. E aí, os cortes de dianteiro caíram e, inclusive, os cortes de dianteiro que são os mais embarcados aí para a China. No mercado interno. Exato, mercado interno para a China, exatamente. Isso é feito necessariamente não só do comportamento cambial, né, obviamente, mas também em função do mercado interno, que não está correspondendo. Então é mais uma adaptação, né? Como o preço da arroba caiu, então a indústria também pode se dar o luxo de repente, dar uma adequação nessa cotação, né? Mas assim, o que pesa nessa queda ainda é a inconsistência do consumo doméstico, que precisa de uma resposta um pouco mais consistente. E aí a flexibilização das medidas de distanciamento social, o auxílio e todos esses fatores, né? Podem, de repente, desenhar um cenário muito mais positivo aí a partir da virada de mês e para as próximas semanas aí, tomara que assim aconteça. Edson, falando um pouquinho aí sobre demanda internacional, a gente, claro, tem acompanhado aí a questão do recuo do câmbio, mas apesar desse recuo do câmbio, o preço da nossa carne no mercado internacional segue bem competitiva. Exato, porque a questão que pesa aí, Alessandra, é que o preço internacional da carne é que está alto, não é só a questão da competitividade do produto brasileiro, que pode ser, de repente, afetada por uma queda cambial. O dólar vai recuar, a perspectiva é que ele fica aí na casa dos R$5, mais ou menos, né, no Brasil, né, sobretudo não só pela questão do mercado internacional, com estímulos econômicos que o governo nos Estados Unidos e outros bancos centrais na Europa, por exemplo, tem colocado justamente para retomada econômica no mundo,
né? Mas também em função aí, por exemplo, da taxa Selic no Brasil, que desenha uma perspectiva de aumento. Então, são fatores que justificam aí essa acomodação do dólar frente ao real. No entanto, a questão do preço internacional da carne é que continua elevado. Né? Se você pegar os principais concorrentes do Brasil, os principais fornecedores que concorrem com o Brasil no fornecimento da carne bovina brasileira, da carne bovina, você vai ter Nova Zelândia, você vai ter Austrália, você vai ter os próprios Estados Unidos, que querendo ou não passam também por um momento muito complicado de ciclo pecuário. A oferta de animais prontos para abater continua muito apertada. Então, o preço internacional da carne está elevado. Não é só um impacto e por essa conjuntura, né, o Brasil se apresenta aí como um grande competidor. Né? Então, por isso que a perspectiva aí para as vendas brasileiras de carne bovina ainda são de crescimento em relação a 2020. Né? Para 2021, no primeiro quadrimestre, me falha a memória, crescemos 2% em volume, né, de embarques aí, obviamente puxada pela presença chinesa nessa dinâmica que corresponde a 59%, 60% do total que foi exportado no primeiro quadrimestre. Ou seja, crescemos 2% justamente no período mais calmo, porque geralmente o fluxo de embarque se concentra muito mais no segundo semestre, entendeu? Então, se o primeiro semestre cresceu 2%, se manter essa dinâmica, a gente já supera o volume embarcado em 2020, só mantendo a dinâmica do segundo semestre do ano passado, entendeu? Então, o cenário para o consumo de carnes é muito positivo, é muito interessante, entendeu? Certo. Bom, Edson, primeiramente eu gostaria de te agradecer pelas informações, foi muito rico aqui, trouxe muitas informações para o produtor que nos acompanha e eu quero te convidar a voltar mais vezes aqui para o nosso bate-papo sobre o mercado pecuário. Sempre à disposição. Edson, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Bom, você aí acompanhou a entrevista com a Edson Pereira, ele é analista de pecuária da IHS Marketing, ele falou com a gente um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, ressaltando sobre aí que a oferta, né, a oferta restrita de animais deve voltar a prevalecer no mercado e consequentemente, os preços devem ficar estáveis e nas próximas semanas pode registrar novas valorizações positivas. O Edson aí também reportou sobre a questão dos custos aí nos insumos, que é preciso que o produtor fique atento aí com relação aos preços da reposição, que registraram uma queda, claro, influenciado um pouco também sobre essa baixa da arroba, e o milho precisa ficar atento, porque dependendo aí com a paridade aí do preço internacional, pode ter um recuo e a gente pode aí ter uma oferta melhor e os preços podem recuar. Mas, claro, isso precisa ser acompanhado. O Edson também reportou sobre os preços no mercado futuro e a gente vai ver isso agora, a tabela da B3, para ver como que os preços estão acompanhando na manhã desta quinta-feira. Vamos lá, o contrato maio está cotado a R$ 308,80 por arroba, com uma queda de 0,27%. O junho está precificado a R$ 314,35 por arroba, com uma valorização de 0,11%. O julho está cotado a R$ 320,30 por arroba, estável. O outubro está precificado a R$ 333,90 por arroba, com uma alta de 0,35%. Ontem, o CPEA precificou aí a arroba do boi gordo a R$ 307,70, com uma queda de 1,41%. Bom, é claro que a gente não vai deixar de falar sobre o mercado do boi gordo e nem de outros assuntos que envolvem aí o setor do agro. Para isso, eu convido vocês a ficarem ligados no nosso canal do YouTube, se inscreverem, ativarem o sininho e também deixar o seu like. Não se esqueça das outras redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram. Claro, a gente se vê aí numa próxima oportunidade.